Olá! Cá estamos para mais uma live para falar um pouquinho sobre ser gentil conosco na nossa jornada. Se você tá aí comigo, me dá um oi, pega o teu café, sobre a tradicional sobremesa, né, pós-almoço. Eu não sei em que horário você vai assistir essa live, se você vai estar comigo ao vivo, se você vai assistir depois. Nós temos feito aí uma maratona de lives todas as terças-feiras. Eu sempre trago, na verdade, uma pílula, né, de conteúdo ou daquilo que eu estou vivendo. Já tem muita coisa aqui no nosso feed. Se você ainda não viu, uma baita oportunidade quando você for fazer a tua caminhada, a tua atividade física, quando for lavar a louça, quando, enfim, estiver fazendo algo, aproveita e me ouve, porque tem muita coisa boa que já foi falado por aqui. Eu senti de falar sobre isso hoje porque eu tô vivendo dias bem desafiadores, diferentes. Eu sempre digo que parece que é uma montanha-russa emocional, né? Nós temos dias de grandes alegrias, dias de mais preocupação, dias de um pouco de ansiedade, dias de incerteza, dias de instabilidade. Mas é muito importante que a gente continue vivendo, certo? Até porque não existe uma outra opção, né? Nós precisamos continuar na jornada. E eu tenho refletido muito a respeito disso, né? Logo eu que falo sobre realização de metas, de sonhos, trabalho com coaching, né? Uma metodologia que nos coloca muito em movimento, muito em ação, muito para realizar atividades. E hoje eu tô vivendo um tempo diferente, que é um tempo de dar uma acalmada, né, e viver a jornada que está acontecendo por aqui agora. E qual é essa jornada? É viver um tempo em que eu não tenho controle sobre as circunstâncias externas mesmo. Eu sei que a gente não tem controle sobre a vida, mas geralmente a vida é um pouco mais previsível. E no momento que eu tô vivendo agora com a minha mãe, tudo tem sido muito incerto para nós, né? No último domingo a gente passeou bastante, a gente esteve lá na nossa casa de campo, que é um lugar que a minha mãe ama. Ela fez todo um esforço para subir as escadas da casa, para acompanhar a nossa reforma lá. Olhou as flores, os pássaros, curtiu a paisagem que ela tanto ama. Depois a gente pôde ir almoçar fora, né? Ela estava super bem. Aí ontem já tivemos que voltar por um atendimento médico, porque deu um problema na perna dela. Então nós estamos vivendo um tempo de muita instabilidade. E quando tudo isso começou, gente, eu tava bastante tensa, assim, com todos os meus projetos em andamento e com tudo que eu havia planejado para esse trimestre do ano. Tem muita novidade vindo por aí e, na verdade, eu não deixei, né, não pretendo abandonar nenhuma das novidades, eu não pretendo deixar de executar os planos que eu havia, né, já planejado e prometido aqui para minha equipe, mas precisei dar uma adiada em tudo isso porque eu tô vivendo, de fato, um movimento que eu preciso ter mais tranquilidade agora, sabe? A minha agenda precisa estar mais disponível, né? Ontem eu passei a tarde toda lá com a minha mãe praticamente, e não era um compromisso que estava agendado, né? Mas que eu pude aqui remediar algumas coisas, remarcar outras coisas para poder estar com ela. E por muito tempo, gente, eu fui aquela pessoa que me cobrei muito, que me cobrei por resultados, que me cobrei por estar em atividade, que me cobrei produtividade, que me cobrei, sabe, alta performance, né? Que é um termo muito conhecido no meu meio. Eu sempre me cobrei muito. E eu resolvi entrar numa nova fase da minha vida. Eu tenho falado muito sobre isso, que é dar o nosso melhor, né? Eu tenho dado o meu melhor e tenho te incentivado a dar o teu melhor. O que é dar o nosso melhor, né? É justamente fazer aquilo que é possível no momento que a gente está vivendo. Nesse momento, eu não consigo executar alguns planos que eu desejo executar. Eu não consigo fazer um planejamento, seguir um planejamento que eu gostaria de seguir. Porque eu estou vivendo essa circunstância alheia à minha vontade, que demanda muito da minha atenção física e também das minhas emoções. Né? Estar com a minha mãe, eu falei ontem, não sei se vocês viram os meus stories, mas ontem eu falei que estar com a minha mãe não é um fardo, é um privilégio. Poder acompanhar ela nessa fase é um grande privilégio para mim, porque eu tenho aprendido muito com ela. Muito, gente, mas muito. A minha mãe tem me ensinado muitas lições em pequenos detalhes. A minha mãe tem me ensinado a ser grata de uma forma que eu não conhecia até então. Sabe, a minha mãe agradece por tudo e qualquer coisa. Se ela estivesse aqui agora, ela ia agradecer, né, pelo café, que tá uma delícia.
que tá quentinho, que tá gostoso. Ela ia agradecer por esse tempo, mesmo que hoje está nublado de novo em Itapema, ela ia agradecer porque esse tempo é mais fresco, então ela prefere, sabe? Minha mãe tem sido grata, assim, por tudo. Por conseguir comer, por conseguir respirar, por conseguir levantar sozinha, por conseguir ir no banheiro, por tudo, assim, exatamente por tudo. E tudo isso tem me ensinado muito, porque eu sei que muitas vezes no nosso dia a dia, né, nas demandas que a gente tem, nem sempre a gente para, né, para olhar tudo ao nosso redor e para ter essa visão sobre o mundo. E aí, por que eu resolvi falar, né, sobre ser gentil? Porque eu precisei parar todos os meus planos, como eu tava falando, né, para olhar para tudo isso e ser gentil comigo nesse processo. Teve muitos dias que eu me senti frustrada por não conseguir executar aquilo que eu havia planejado, por não conseguir entregar até conteúdos que eu pretendia entregar por aqui, por não conseguir, sabe, realizar coisas que eu julgava importantes também pra mim. E aí teve dias que eu me senti ansiosa, sabe, no sentido de, nossa, eu vou terminar o ano sem ter feito o que eu desejava fazer. Mas aí eu comecei a refletir sobre tudo isso, sobre o que era a minha prioridade nesse momento, sobre o que era importante nesse momento, e resolvi ter um olhar mais gentil para mim mesma, entendendo que eu preciso viver essa estação, né? É uma estação em que uma pessoa muito importante para mim, que é a minha mãe, tá vivendo um momento muito desafiador da vida dela. Depois de 5 anos de tratamento oncológico, nós chegamos numa fase bem crucial do tratamento, né? Bem desafiadora, assim, que a medicina não encontra mais tantos recursos. Então, nós temos passado por grandes desafios, inclusive emocionais, né? Tá falhando bastante. Voltou? Melhorou aí, gente? A internet ultimamente anda complicada. Vocês podem me dar um feedback se tá indo tudo bem? Pra ti aí tá normal? Tava no Wi-Fi? Eu tirei agora pra ver. Alguém me ouve? Desse lado? Voltou. Ai, obrigada. Então eu vinha falando, né, que eu tava num tempo, assim, de muita produtividade, de muitos planos, gente, eu entrei para uma nova empresa, eu retomei atividades, né, na Esperoto e Volaco, tô retomando algumas atividades lá, não mais como advogada, mas num outro viés, né, agora do desenvolvimento humano, entrando lá no planejamento estratégico, né, num novo posicionamento lá do escritório. Então, eu tava com muitas atividades e muitas coisas para realizar, e eu ainda estou. Só que diante de tudo isso que eu tô vivendo com a minha mãe, eu precisei olhar pra mim e ter paciência comigo. Teve muitos dias que eu me senti frustrada. Teve muitos dias que eu precisei refletir sobre o que realmente importava pra mim nessa estação, para que eu pudesse viver tudo isso da melhor forma. E sabe, gente, eu digo que nós temos sempre a oportunidade de aprender com aquilo que nos acontece. Eu não acredito em coincidência. Eu creio que tudo vem pra nos ensinar uma lição. E nessa estação da minha vida, eu tenho aprendido muitas lições com a minha mãe, como eu tenho falado aqui, né? Eu tenho aprendido muitas coisas, eu tenho aprendido a valorizar pequenas coisas, eu tenho aprendido a acordar de manhã e agradecer, porque simplesmente eu abri os meus olhos. E eu confesso que fazia um tempo, assim, que pelo volume de atividades, eu acho que eu não estava mais conectada tanto a esses pequenos movimentos. Porque a verdade é que nós somos 5% do tempo apenas conscientes e os outros 95% do tempo nós passamos só fazendo aquilo que já está programado no nosso automático. Então, quanto mais atividades nós temos para fazer, menos a gente percebe o que de fato nós estamos fazendo. Isso não quer dizer que a gente não entregue com qualidade, que a gente não faça o melhor que a gente pode fazer, mas muitas vezes coisas pequenas passam desapercebidas porque nós estamos focados, né, nesse volume de atividades que compõem, né, os nossos projetos, os nossos planos, os nossos sonhos. Então eu tô aqui hoje para trazer uma mensagem diferente, para te dizer que se talvez você também estiver vivendo uma estação como eu, diferente, que tenha tirado um pouco do teu foco naquilo que você desejava realizar nesse momento na tua vida, entenda que isso surgiu para você por algum motivo. E se você seguir firme, né, com o teu foco, se você seguir firme no teu planejamento, não é uma questão de paralisar, é uma questão apenas de reprogramar algumas coisas, de replanejar, né, de colocar uma nova data para realização. E é isso que eu tenho feito nos últimos dias. Eu tenho reprogramado algumas coisas, entendendo que realmente importa agora, entendendo que me demanda agora, sendo gentil comigo, sendo gentil com a minha família nesse momento,
E o que eu tô dizendo aqui, amada, não é pra você entrar numa zona de conforto. Não é pra você se agarrar em uma desculpa qualquer. Mas é pra você fazer um exame de consciência e entender que se neste momento você precisar dar atenção a algo maior, a algo importante pra você, tá tudo bem. Não é uma ou outra coisa que vai definir o lugar que você vai alcançar na tua vida. É um conjunto de coisas. E eu aqui, né, num autoexame, sei o que eu tenho feito nos últimos anos, sei o que eu tenho colhido de resultados nos últimos anos, então não é uma pequena diminuição de ritmo que vai me tirar daquilo que eu desejo viver e daquilo que eu desejo alcançar. Eu tenho certeza que quando eu voltar, né, ao meu ritmo normal, por exemplo, de trabalho, de entrega, né, de atividade, de todos os cursos que eu desejo ainda realizar e ministrar também, eu vou estar ainda mais fortalecida por essa pausa que eu tenho dado para viver algo que é importante para mim. Eu espero que esse conteúdo tenha feito sentido para você. Se fez e você conhece alguém que está precisando ser gentil consigo, que está precisando diminuir um pouco o ritmo, me ajuda nessa corrente do bem. Quando eu terminar a live, vou deixar ela gravada. Encaminha para as pessoas que você puder encaminhar, tá? Eu te agradeço muito por você que tem estado comigo nas terças-feiras e a gente se vê na próxima terça-feira, à 1 da tarde. Um beijo!